O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá! Formado em Economia aqui pela Universidade Federal do Paraná, Gilmar Mendes Lourenço é mestre em Gestão de Negócios, professor do curso de Economia da FAI e foi indicado 2 vezes ao Prêmio de Economista do Ano pela Ordem dos Economistas do Brasil, em 2006 e 2010. Não é à toa, tem mais de 1000 produções científicas da área publicadas e sempre ajuda a nós, a imprensa, a explicar para o público de forma simples e objetiva as complicadas questões da economia brasileira. Ele é o convidado de hoje do Persona. Professor, obrigado pela sua presença aqui. Prazer estar com você. Curitibano? Curitibano. Como é que foi essa infância por aqui? Seus pais vieram para cá, vieram de fora, como é que é? A minha mãe era daqui, da região de Curitiba, o meu pai muito próximo, da região de Quitandinha, Cerro Verde. Meu pai era agricultor, depois virou padeiro e operário da indústria madeireira. A minha mãe, dona de casa, descendente de poloneses e italianos da região de Araucária e Contenda, uma infância muito humilde, porém muito feliz. Era uma Curitiba muito diferente? Muito diferente. Quais são as lembranças? As pessoas se conheciam mais, eram muito mais próximas, eram momentos diferentes, uma alegria diferente, uma proximidade muito maior dos problemas, uma identificação maior com a comunidade, um apelo muito mais arrojado aos políticos que faziam um verdadeiro corpo a corpo junto da população. Essas coisas se perderam com esse crescimento vertiginoso da cidade. As viagens eram de trem naquela época? Pois é, as viagens para casa dos bisavós em Araucária eram de trem, Araucária. Aqui do ladinho? Do ladinho de Curitiba eram dois turnos, né? Um turno do Portão até a estação do Barigui e logo depois do Barigui até a estação de Araucária. Depois eram 4,5 km de estrada de chão a pé até chegar à casa dos bisavós, normalmente à noite. Mas eram momentos alegres em lugares maravilhosos, aí na casa de agricultores. Quando começou a estudar, a matemática era a matéria preferida? A matemática foi a minha matéria, sempre foi a minha matéria preferida, né? E o meu sonho era fazer engenharia. Só que o curso de engenharia, infelizmente, era de dia na Universidade Federal do Paraná e eu tinha que trabalhar. Logo que eu completei 14 anos, eu comecei a trabalhar e me orgulho muito disso. A opção que eu tinha quando fui prestar o vestibular era fazer o curso de Economia ou de Ciências Contábeis. Como Ciências Contábeis eu já tinha alguma vivência, eu acabei optando por algo diferente, algo que me instigava naquele momento, porque se falava muito no milagre brasileiro. Fiz o vestibular para Economia e graças à minha matemática do 2º grau, porque eu não fiz o cursinho pré-vestibular, eu consegui entrar muito bem na faculdade e ela me ajuda muito até hoje. Isso, daí o gosto pela economia foi aumentando, foi crescendo? Foi imediato. Tem uma passagem muito interessante aqui em Curitiba, ou no curso de Economia da Federal, porque ele é um curso muito forte em teoria econômica, em formação econômica do Brasil. E logo no 1º ano, eu tive acesso a um livro do professor Celso Furtado, que é considerado o maior economista brasileiro de todos os tempos. Referência. E eu me apaixonei por economia a partir da leitura do livro do professor Celso Furtado. Mais tarde eu tive a oportunidade de conhecê-lo e aí sim sacramentou aquele meu desejo de me tornar um bom profissional de economia. Eu estou fazendo esforço para ver se eu chego lá. E como é que era falar de economia naquele tempo? É bastante diferente de hoje, né? Como é que era
como foram essas primeiras aventuras aí pela economia? Pois é, no início, como eu mencionei, o Brasil vivia os resquícios, né, do milagre econômico. E tivemos milagre econômico? Milagre em economia não existe, né? Tem gente que acredita em milagre, eu acho que milagre é um efeito sem causa. Por isso que nós encontramos casos aí na medicina, por exemplo, a identificação de considerações bastante fora da média, né? A falecida irmã Dulce era um caso, né? Ela atendia a população pobre da região dos Alagados, no Recife, na Grande Recife, dormia 4 horas por noite, trabalhava incansavelmente e tinha menos de 30% da sua capacidade respiratória. Em condições normais, ela teria que estar numa cama, deitada, atendida, assistida o tempo todo, mas ao contrário, trabalhava. É um exemplo de milagre, né? Em economia ele não existe. Rotulou-se situações de milagre econômico sempre que um país apresentava taxas de crescimento do seu produto interno bruto muito acima da sua média histórica e muito acima do padrão internacional. O Brasil cresceu entre 1968 e 1973 12% ao ano. Foi o maior crescimento da nossa história, só que com um grau de exclusão social bastante acentuado, uma concentração de renda também muito forte, viabilizada por aquele modelo excludente, aquele modelo de dependência científica e tecnológica e financeira do capital externo, impingido para nós pelos militares do golpe de 1964. Era muito difícil até nós avaliarmos a situação do país, porque num contexto de ditadura militar, as liberdades de expressão e a própria pesquisa realizada para se chegar à verdade dos fatos ela tinha uma série de obstáculos no seu caminho. No entanto, é razoável nós imaginarmos que os militares deixaram um legado econômico importante. O Brasil, especialmente logo depois do milagre, quando nós tivemos que pagar a conta com o primeiro choque do petróleo, em agosto de 1973, quando o preço do barril do óleo quintuplicou no mercado internacional e o Brasil importava quase 90% do petróleo que consumia, os militares fizeram um programa arrojado de finalização do modelo de substituição de importações, ampliando significativamente a produção de insumos básicos, de bens de capital, liderada pelas empresas estatais. Foi o famoso segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que praticamente fez com que o Brasil completasse o circuito da segunda Revolução Industrial, que já ganhava fôlego no mundo avançado e emergente. Na década de 80 veio a conta, porque esse processo foi amparado demasiadamente em endividamento do governo e principalmente em aporte de recursos internacionais. Quando eclodiu o segundo choque do petróleo, em setembro de 1979, o preço do barril duplicou, os juros nos Estados Unidos triplicaram e nós tivemos que pagar essa conta. Foi a conta do endividamento externo que nós pagamos durante praticamente toda a década de 80, um pedaço sob a ditadura militar e um outro pedaço já em regime de redemocratização. Nós pagamos com recessão, com inflação e com o empobrecimento da população. Como é que era falar de economia naquela época em que a inflação era assustadora? Pois é, hoje a inflação é preocupante, ela está acima de 8,5% ao ano, né? Mas é incomparavelmente mais confortável do que aquilo que nós vivíamos na década de 80 e no começo dos anos 90. Nós tivemos momentos de março de 1990, por exemplo, a inflação foi superior a 84% num único mês. Quer dizer, a inflação do mês, em março de 90, correspondeu a 10 vezes a inflação do ano agora, que nós estamos tentando combater. Para a gente levar para a prática, uma inflação de 84%, a pessoa que, numa inflação de 84%, R$100 lá no dia 1º, no dia 30? Vale 16 no dia 30. Por isso que nós precisávamos de uma indexação muito forte da economia
para que os salários fossem reajustados o mais rápido possível para preservar o poder aquisitivo da população. Mas isso não acontecia. Os salários eram no máximo reajustados a cada 4 meses. Havia sim um empobrecimento significativo, especialmente daquela categoria social que não tinha chance de se proteger da inflação. As classes médias, as classes altas, os professores universitários como eu, recebiam os seus salários e deixavam esse salário aplicado na sua conta corrente remunerada, que hoje seria uma espécie de conta poupança, que recebia os louros dos juros do overnight. Os juros variavam entre 2% e 3% ao dia. Era o famoso aplicar no over? Era o famoso aplicar no over, era a riqueza, a renda variável, a riqueza financeira. As pessoas sobreviviam, as grandes empresas ganhavam muito mais com os lucros não operacionais do mercado financeiro do que produzindo bens, serviços e vendendo. O problema era aquela parte da população, da sociedade, que não conseguia se proteger da inflação. Era o trabalhador que recebia o seu salário em espécie e, quando isso acontecia, tinha que correr imediatamente para os supermercados, fazer o rancho, sob pena de ter a sua capacidade aquisitiva comprometida no dia seguinte, na semana seguinte. Era a famosa maratona que o trabalhador tinha que fazer e rigorosamente... Brigando com o remarcador de preços. Brigando com o exterminador do passado. Aquilo foi uma coisa... muito interessante na época do Plano Cruzado, até quando ele foi lançado em 1986, o congelamento de preços, porque os supermercados, as redes varejistas, ainda tentaram burlar o congelamento de preços, determinando que os seus funcionários ficassem na noite do dia 27 de fevereiro de 1986, tentando fazer a conversão do cruzeiro para o cruzado, e já num momento de remarcação. Mas, infelizmente, para a sociedade, esse processo foi identificado e... A gente tinha os fiscais do Sarney. Nós tínhamos os fiscais do Sarney, teve um paranaense que depois entrou para a história, depois se transformou em presidente da Superintendência Nacional de Abastecimento do governo Collor, né, como uma homenagem, mas aquilo foi muito mais midiático do que propriamente prático, né? Não é com congelamento de preços que nós resolvemos o problema da inflação. A inflação se resolveu a partir do momento que nós descobrimos qual era a nossa inflação. A nossa inflação não era de custos, a nossa inflação não era de demanda, a nossa inflação era automática, era inercial. As pessoas imaginavam, os agentes econômicos, principalmente os empresários, apostavam que o pior ainda estava por vir. E o pior ainda estando por vir, havia a possibilidade de ocorrer um novo congelamento de preços. Se isso acontecesse, eu, empresário, teria que estar em dia com a minha planilha de preços e reajustava de uma forma antecipada. Isso acabou com o Plano Real, né, essa farra. Nessa década de 80, o senhor já era professor? Eu já era professor, estava com as minhas atividades interrompidas, que uma das coisas que eu optei também por fazer na minha vida, por priorizar na minha vida, é o meu trabalho como servidor público, como pesquisador do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, IPARDES, e a minha maior prioridade foi cuidar, atender a minha família num determinado período de tempo. Então, enquanto os meus filhos ainda estavam crescendo, eu não estava na cátedra universitária. Eu regressei para a FAI em 1999 e de lá não saí mais. Bem, nessa época, voltando para essa década de 80, dessa loucura econômica, era mais difícil explicar para a população o que acontecia, o que estava acontecendo ali? Era mais difícil até porque mesmo os economistas não conseguiam entender adequadamente o que estava acontecendo, não conseguiam explicar qual era a natureza da inflação brasileira. Até nós descobrirmos que ela, como eu mencionei antes, ela não era de custos, ela não era de demanda, era uma inflação que nada tinha a ver com o comportamento do mercado, era uma inflação automática que tinha como origem a fragilidade fiscal e financeira do governo, o déficit público. Era muito difícil transmitir isso para a população. O que a população sentia era um aumento vertiginoso
dos preços e isso deteriorava o seu poder aquisitivo. No auge da hiperinflação, nós tivemos hiperinflação no final dos anos 80, começo dos anos 90. No auge, os reajustes de preços eram cada vez maiores e cada vez mais curtos. Nós entrávamos no supermercado de manhã, comprávamos uma mercadoria por um preço, se voltássemos à tarde, já pagaríamos um outro preço pela mesma mercadoria. Isso é o ápice da desorganização econômica, isso coloca um país em bancarrota e nós corremos o risco de ter a nossa economia dolarizada. Ela só não foi porque, felizmente, em 1993, o presidente Itamar Franco, talvez o maior presidente da nossa história republicana, foi extremamente inteligente e competente para chancelar aqueles técnicos que elaboravam os princípios do Plano Real. Tá certo. Rápido intervalo e a nossa conversa com o Gilmar Lourenço continua no próximo bloco. Até já. A Persona está de volta, hoje recebendo o economista Gilmar Lourenço. Professor, a gente teve, nessa década de 80 que a gente estava falando, muitos planos econômicos, né? Era cruzado novo, o dinheiro mudava, né? Aqueles monte de zeros, cortava, carimbava, sim, o dinheiro valia, ganhava outro valor. Por que esses planos não deram certo? Pois é, a década de 80 foi um verdadeiro laboratório de planos fracassados no combate à inflação. Todas as tentativas ortodoxas, heterodoxas e misturadas que foram praticadas pela última gestão militar do general Figueiredo e depois pelo governo civil do José Sarney e já extrapolando para o governo Collor em 1990 até 1992, todas elas fracassaram porque elas atacaram as consequências e não as causas da inflação. Quando se descobriu a causa primária da inflação brasileira, identificou-se como a fragilidade fiscal e financeira do setor público, o déficit público, um Estado quebrado, que gastava mal os recursos que arrecadava. Como a principal raiz inflacionária brasileira, nós optamos entre 1981 e 1992 por atacar a inflação congelando preços, confiscando ativos financeiros, como fez o Collor, sem que houvesse uma preocupação expressa com a redução do déficit público. Então, quando se congelava os preços, havia aquela sensação de que tudo melhoraria, porque a inflação despencava para próximo de zero, porque estava proibido haver qualquer reajuste de preços, os preços estavam congelados, mas como o governo não atacava o déficit público, tão logo havia uma flexibilização do congelamento, tão logo os preços eram liberados, a inflação voltava e voltava com um vigor redobrado. Por quê? Porque os agentes econômicos, os empresários, já passavam a incorporar nos seus planos futuros, nas suas expectativas em relação ao futuro da economia brasileira, a possibilidade de haver um novo congelamento. Se houver um novo congelamento, eu tenho que estar preparado para ele, eu não posso ser pego no contrapé, como fui pego no Plano Cruzado em 1986, como fui pego no Plano Bresser em 1987. Aí a inflação assumiu uma dinâmica automática, uma dinâmica inercial, que nada tinha a ver com o comportamento do mercado e que tinha como origem básica um Estado que gastava muito mal os recursos que arrecadava da sociedade. A abertura econômica do Collor foi importante? A abertura do Collor foi importante. Eu costumo dizer que o Collor teve uma participação expressiva na República Brasileira. Deve ser lembrado também de uma forma positiva, porque apesar de ele ter levado para o Palácio do Planalto uma verdadeira quadrilha e ter fracassado no programa de combate à inflação por intermédio daquele confisco de ativos financeiros que teve como ícone as cadernetas de poupança, ele lançou
um projeto de abertura, um projeto de modernização e uma política industrial que, infelizmente, não foi implementada pelo seu sucessor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Era um belo projeto de inserção competitiva do Brasil numa economia que se globalizava rapidamente. A abertura foi importante, sim, porque ela expôs as empresas nacionais que foram protegidas durante mais de 50 anos de vigência do modelo de substituição de importações, elas foram expostas à competição. Faltou, talvez, um apoio gerencial, um apoio financeiro, principalmente por parte dos bancos públicos, particularmente pelo BNDES, para que essas empresas pudessem se adaptar rapidamente a esse cenário de maior concorrência. As empresas ficaram, no começo do governo Collor e depois durante a gestão Itamar, durante a gestão Fernando Henrique Cardoso, quase que inteiramente a Deus dará, fazendo o seu ajuste modernizante por conta própria. Mas a abertura foi muito importante, a abertura é importante. Não faz sentido num mundo onde as relações, no mundo da terceira revolução industrial, onde as relações são muito rápidas, são instantâneas por intermédio da microinformática, da microeletrônica, economias fechadas. O Brasil ainda é uma economia com um grau de fechamento acentuado, mas num nível assim bem menor do que era no final dos anos 80 e no começo dos anos 90. A abertura é um elemento importante também para o combate à inflação, porque o empresário, ao ter aquele apetite remarcador, ele vai começar a olhar a possibilidade de ele receber um fardo da concorrência aqui dentro, e uma concorrência que pode não necessariamente estar aqui dentro, pode ser uma concorrência que está a quilômetros de distância em função da globalização e da abertura do mercado. Chegando no plano real, a gente já acabou citando em alguns momentos, então, dentro dessa explicação, o grande mérito foi ter atacado, então, as causas da inflação e não as consequências? Ao contrário dos planos anteriores, o plano real teve um grande mérito de ter sido anunciado e negociado de uma forma criteriosa, passo a passo, com a sociedade brasileira por intermédio do Congresso Nacional. Não houve susto, não houve o congelamento de preços, não houve confisco de ativos financeiros. O presidente Itamar Franco foi extremamente inteligente e competente para, tão logo assumiu, no final de 1992, trazer para o seu governo a equipe de economistas da PUC do Rio de Janeiro, lideradas pelo ministro Fernando Henrique Cardoso, que praticamente lançaram as bases do Plano Real. Criaram o que a gente chama de um ajuste fiscal provisório, anunciaram lá no começo de 1993 um conjunto de medidas que em 2 ou 3 anos fariam com que o déficit público caísse. Logo depois, criaram a unidade real de valor, uma espécie de dólar sem a estampa do dólar, que permitiu com que os reajustes de preços convergissem para esse indexador. E aí é algo muito interessante, porque a equipe do Itamar, a equipe do Fernando Henrique, apostavam cegamente que a URV daria certo e que provavelmente em 1º de janeiro de 1995 sentaria na cadeira da presidência da República o gestor da URV. No entanto, a sociedade brasileira aceitou de uma forma assim tão plena, tão rápida a URV, que o governo se antecipou e em 1º de julho de 1994 transformou a URV numa nova moeda chamada real, o Cruzeiro Real, que valia uma URV. Naquele dia deixou de existir, ele estava cotado em uma URV estava cotada em R$ 2.750. Interessante a gente notar isso. Quando a URV foi lançada, em 1º de março, ela valia 647 cruzeiros reais. Quando o Cruzeiro Real desapareceu, em 1º de julho, e foi transformado em real, uma URV continuava valendo uma URV, mas o Cruzeiro Real
essa URV correspondia em cruzeiros reais a 2.750. A diferença tão acentuada era a hiperinflação que corroía a moeda velha e que não contaminava a quase moeda nova, o RV, e que depois também não contaminou o real. Nós tivemos com o real, por exemplo, em 1998, 3 anos depois, 4 anos depois, uma inflação inferior a 2% no ano, uma inflação abaixo à época da inflação mundial. É um outro mundo, é um mundo no qual fica muito mais fácil para as empresas definirem, planejarem as suas estratégias de investimentos e fica também muito mais cômodo para nós, consumidores, programarmos os nossos gastos correntes. Em economia, é uma frase feia, quase um palavrão, a gente diz que todo plano, e o real foi um plano nesse sentido, que promove com sucesso o controle da inflação. Nós acabamos com a hiperinflação e passamos a ter uma inflação baixa e descendente. Todo plano que promove isso, ele amplia o horizonte temporal de previsibilidade no cálculo econômico. Ele facilita as decisões das empresas e força o consumidor, induz o consumidor a otimizar o seu orçamento. É isso que a gente quer preservar nos dias de hoje. A gente está vivendo um momento atual econômico bastante agitado. E se tem muitos elogios, a gente está há 13 anos com o mesmo governo federal, praticamente, o mesmo partido. Sim. O Lula fez a sua sucessora. E como explicar isso? O primeiro mandato dele é bastante elogiado pela condução econômica e o mesmo grupo está ali e a gente tem essa oscilação tão grande. O que aconteceu aí nesse caminho, professor? Entre 2003 e 2008, o presidente Lula foi bastante competente. Ele, de um lado, preservou a política econômica que dava certo durante a gestão do Fernando Henrique Cardoso, fincada em câmbio flutuante, superávites primários e metas de inflação. Em paralelo, ele tirou proveito da retaguarda de proteção social criada no segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso e transformou tudo isso no programa Bolsa Família. Adicionalmente, intensificou a política de valorização do salário mínimo, instituiu o crédito consignado, que é mais barato, porque é descontado em folha, e teve a sorte de pegar carona no circuito ascendente da economia internacional. Entre 2002 e 2008, a economia mundial apresentou a sua maior fase de crescimento desde a Segunda Guerra, puxada pela China, foi o chamado ciclo das commodities. Além disso, o Lula também tirou proveito da maturação daquelas mudanças institucionais que foram plantadas durante a gestão do Fernando Henrique Cardoso. Basicamente, a abertura comercial, a lei de responsabilidade fiscal, a desinflação com o Plano Real. Tudo isso fez com que a economia brasileira mudasse de patamar de crescimento. Ela crescia pouco mais de 2% ao ano na era Fernando Henrique e passou a crescer mais de 4% ao ano entre 2003 e 2008. Mesmo que o discurso de campanha, aquela retórica desenvolvimentista impregnada na cartilha do PT, fosse colocada em absoluto segundo plano pelo Lula. Esse cenário começa a mudar quando o governo, para tentar mitigar, tentar abrandar o contágio da crise internacional de 2008 sobre a economia brasileira, adota um modelo excessivamente voltado para o consumo público e privado em detrimento dos investimentos. Aí, o déficit público disparou, a inflação, que estava sossegada, na faixa de 5% ao ano, começou a dar uma escorregada para um patamar de 6%, de 7%, agora de quase 9% ao ano. E na gestão Dilma, esse processo de abandono da política econômica anterior, ele ganhou contornos assim muito mais
definidos, porém extremamente dramáticos, porque ela passa a vender a ideia de que estaria adotando uma nova matriz econômica. Ela esqueceu o câmbio flutuante, esqueceu o cuidado que deve existir com as contas públicas e relaxou no controle da inflação. Além disso, fez uma gestão extremamente populista com as tarifas públicas, combustíveis, energia elétrica, determinou uma redução de quase 30% nas tarifas de energia elétrica em 2003 e quebrou as elétricas. Por isso que nós corremos o risco de ter um racionamento. Só não teremos um racionamento em 2015 porque a economia está em recessão. Então nós tivemos de 2008 para cá uma dramática mudança na condução da macroeconomia brasileira e que está fazendo, infelizmente, reaparecer problemas que nós considerávamos superados, fruto de gestões competentes de 1993 até 2007 e 2008. Certo, mais uma pausa e o Persona volta já. Fique com a gente. Estamos de volta. Hoje o Persona recebe o economista Gilmar Lourenço. Professor, com todo esse cenário dos últimos anos aí, essa atual situação está numa sinuca de bico aí. Como resolver? Como sair disso? Pois é, o ministro Lévy tem feito um esforço significativo. Louve-se. A escolha da presidente Dilma foi extremamente acertada. Quando ela convidou o presidente do Bradesco, o Trabuco, e ele declinou o convite e sugeriu o ministro Lévy, que foi secretário do Tesouro durante a gestão do ministro Palocci no governo Lula. Essa decisão foi louvada pelos mercados, trata-se de um profissional extremamente competente. O nó da questão é que esse governo, esse segundo mandato da presidente Dilma, ele nasce com uma credibilidade da presidente completamente corroída. Hoje ela tem uma aprovação popular de aproximadamente 15%, é o que indicam as principais pesquisas de opinião. É um governo que rigorosamente não existe. Ele precisa começar a governar e quem governa em nome dele é o ministro da Economia, Joaquim Lévy. O que o Joaquim Lévy propôs? Ele propôs uma correção dramática na gestão das contas públicas. O ministro nem sabia, quando aceitou o convite, que o Brasil fechou ano passado com um déficit primário de 0,6% do PIB. Mas não é o déficit primário que vale. O que vale é o déficit nominal, toda a conta do governo. Hoje nós temos um déficit público nominal de quase 8% do produto interno bruto, é o terceiro maior do mundo. É nesse déficit nominal que as agências internacionais de classificação de risco estão de olho para avaliar se mantém ou se retiram a comenda de grau de investimento da economia brasileira. Se nós perdermos, vai ficar muito mais difícil para as nossas empresas públicas e privadas tomarem dinheiro emprestado lá fora. Por enquanto, elas estão dando um voto de confiança para o ministro Joaquim Lévy. Porém, como ele sabe da dificuldade num país como o Brasil, onde o executivo é muito resistente, junto com o Congresso Nacional, à redução dos gastos públicos, ele, na verdade, transfere para o Banco Central, talvez, o fardo, a responsabilidade maior, nesse momento, no combate à inflação e na tentativa de reduzir a relação dívida-produto interno bruto. O que significa isso? O Banco Central, esse governo, ele faz um ajuste monetário, fiscal, em nome do combate à inflação, num momento em que a economia brasileira já está mergulhada numa recessão. Nós estamos numa recessão desde abril de 2014. Para viabilizar isso, o Banco Central joga a taxa Selic hoje em quase 14% ao ano. A taxa Selic, ela ao mesmo tempo aumenta o endividamento do governo, então aquilo que se economiza com o ajuste fiscal
se gasta com o aumento da taxa Selic. Ela aumenta a despesa financeira do governo. Mas não é só isso. A taxa Selic encarece os juros numa cadeia viciosa, os juros para consumo, os juros para giro dos negócios, os juros para investimentos. Então ela mergulha a economia numa recessão ainda maior. Não bastasse isso, a taxa Selic hoje representa uma espécie de remédio errado para a doença da economia brasileira. Hoje nós temos uma inflação que é puxada por preços administrados, combustíveis, energia, que ficaram represados durante alguns anos. Ela é puxada por preços indexados, que são os contratos atrelados aos índices de preços, os planos de saúde, as tarifas de pedágios, outras tarifas de concessão, os aluguéis, e é puxada também pelo fator desesperança, pelo fator expectativa desfavorável. Aposta-se que esse plano pode fracassar. Se esse plano fracassar, os empresários têm que estar em dia com os seus reajustes de preços, sob pena de comprimir ainda mais a sua margem de lucro e a sua capacidade de investimento. Se tudo der certo, se o ministro Lévi for sensível, junto com o Banco Central, à necessidade de adequar a política econômica ao pulso, à temperatura da economia, se tudo correr relativamente bem, a economia brasileira talvez consiga, no final de 2016, ter uma inflação que caminhe no sentido de convergir para a meta de 4,5% ao ano, que já é extremamente elevada. É a maior meta de inflação dos 26 países que têm esse regime no mundo. Quer dizer, a situação pode só melhorar a partir do final do ano que vem? A partir do final do ano que vem. Só que esse remédio não é suficiente, essa terapia não é suficiente. Nós precisaríamos aproveitar, pois é, Marcos, a gente precisaria aproveitar esse espaço que nós temos na nossa democracia hoje, que ela está efervescendo, né? O fato das pessoas irem às ruas, pedir mais qualidade de serviços públicos, pedir mais cidadania, mais dignidade, pedir um Brasil mais limpo da corrupção, é um espaço enorme que nós temos para talvez reativar um projeto de crescimento para o nosso país. Nós temos hoje, no Ministério da Fazenda, uma proposta em como resolver em médio prazo o problema da inflação e o problema da dívida do governo. Como é que a gente resolve o problema do crescimento de médio e de longo prazo? A gente só resolve se houver uma agenda programática de transformação que incorpore uma negociação política entre governo e a sociedade, representada adequadamente pelo Congresso Nacional, na direção da instituição de algumas reformas institucionais. Nós temos, isso não é clichê mais, nós temos que fazer a reforma tributária. É impossível o Brasil ter uma carga tributária, se a gente somar o déficit público, de 45% do PIB. É impossível um regime tributário que concentra 70% da arrecadação nas mãos do governo federal, que está quebrado. Precisamos fazer uma reforma fiscal, precisamos ter um novo pacto federativo, precisamos fazer uma reforma trabalhista. A nossa legislação trabalhista é a da década de 40, infelizmente. Precisamos fazer uma reforma da Previdência, já contando com a exaustão do bônus demográfico daqui a 15, 20 anos, senão a nossa Previdência rigorosamente vai quebrar. E precisamos abrir espaço para a ampliação das privatizações. Privatizações que tenham regras claras, estáveis e que tenham a capacidade de efetivamente chamar a iniciativa privada para assumir projetos que o setor público hoje não tem mais capacidade financeira e de gestão de bancar. E também precisamos investir muito em infraestrutura física e educação. O Brasil só vai conseguir elevar a produtividade se investir de uma forma mais agressiva em educação. Educação básica, educação superior, educação profissionalizante, com critério que objetive a valorização da mão de obra, objetive a melhoria da eficiência dessa mão de obra. Hoje, um trabalhador brasileiro tem uma produtividade equivalente a 24% de um trabalhador americano, a 40% de um trabalhador chileno. Nós estamos
com a nossa produtividade 20% acima da produtividade do trabalhador chinês. No entanto, há 10 anos, a produtividade nossa era quase 400% superior à produtividade do trabalhador chinês. Então nós precisamos melhorar muito as condições de funcionamento da nossa microeconomia para realmente nós ingressarmos num ciclo de crescimento. O que hoje o Levi e o Alexandre Tombini, do Banco Central, vem fazendo é apagar incêndio. Isso é muito bom, mas se essa política se perpetuar sem o lançamento de um pacote arrojado de reformas institucionais, ela pode se transformar simplesmente numa operação de ficar enxugando o gelo. E a população? E a gente? O que a gente faz no meio? É hora de apertar, de guardar dinheiro, de não investir, de investir, onde investir, o que fazer? Todas as estatísticas econômicas correntes dão conta que o quadro deve se agravar, pelo menos até o primeiro semestre do ano que vem. Nesse momento, as pessoas têm que ser extremamente cautelosas, né? Já estão sendo. A queda do consumo, atestada pela redução das vendas do comércio, o consumo brasileiro, o produto interno bruto, a parte do consumo do produto interno bruto caiu no primeiro trimestre de 2015, foi a primeira queda desde 2003, o que demonstra que hoje o consumidor já está mais racional. O consumidor hoje está retirando a caderneta de poupança. Entre janeiro e maio de 2015, registrou uma fuga líquida de recursos, recorde na sua história, e as estatísticas do Banco Central mostram que o consumidor está usando os recursos da caderneta de poupança para pagar dívida. Não está aplicando em outros ativos financeiros, está quitando débitos. Então o consumidor hoje está muito mais racional do que era na década de 80, na década de 90. Ele tem a absoluta convicção, em função do aumento do desemprego, de que aquele ciclo de crescimento econômico sustentado pela demanda privada, pelo consumo da população, que começou em 2003, ele esgotou. Hoje, presentemente, são os tempos de refazer as contas, de ser extremamente criterioso, de fugir das compras a prazo. Hoje, o rotativo do cartão de crédito está cobrando mais de 360% ao ano de juros, o cheque especial cobra mais de 300% ao ano, tem que fugir dessas dívidas e, se puder postergar, se puder adiar um consumo que não é prioritário, deve fazê-lo, porque o cinto provavelmente terá que ser apertado um pouco mais a partir desse segundo semestre de 2015. Certo, o Persona vai chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença do professor Gilmar Lourenço. Professor, obrigado pela sua presença aqui. Foi uma satisfação conversar com você e, quem sabe, nos próximos 40 anos eu continuo à disposição de vocês e da imprensa Tomara. do Paraná. É sempre um prazer muito grande poder trocar ideias com pessoas tão inteligentes e tão simpáticas. Tá certo. Obrigado, professor. Obrigado também a você pela companhia. Se quiser entrar em contato com a gente, e-mail e Facebook estão aí na tela. Persona volta na próxima semana. Até lá.